Por que você, mesmo mudando de parceiro amoroso, sente que está vivendo a mesma história de novo? Hoje, a gente vai falar sobre a história que você ainda não teve oportunidade de ressignificar. Os nomes mudam, os rostos, o contexto. Mas, no fundo, a forma como você se sente dentro da relação parece não mudar. É como se, por mais que você tentasse recomeçar, acabasse encontrando os mesmos padrões, as mesmas dores, o mesmo tipo de ausência, o mesmo esforço para ser vista, escutada, escolhida. E talvez você já tenha se perguntado: por que isso sempre acontece comigo? Isso não é azar, e tampouco é uma falha sua. É um sinal de que existe uma história emocional não concluída, algo dentro de você que ainda não foi escutado com clareza. Na escuta psicanalítica, compreendemos que o inconsciente tenta completar o que ficou aberto. Por isso é comum que você se veja voltando aos mesmos padrões, mesmo quando deseja algo diferente. Porque o que nos atrai nem sempre é o outro. Muitas vezes nós sentimos atraídas por aquilo que nos é familiar, mesmo que seja disfuncional, mesmo que doa. Sem perceber, a gente busca o que reconhece como conhecido. E o coração, de forma silenciosa, tenta reparar o que um dia foi ferido, recriando a mesma dor, na tentativa inconsciente de enfim resolvê-la. Isso acontece porque lá atrás você aprendeu o que precisava ser para ser aceita, forte demais, compreensiva demais, silenciosa demais. Alguém que ocupava o papel de salvadora, ainda que à custa de si mesma. Esse papel virou padrão, o padrão virou história, e essa história começou a se repetir, não por escolha racional, mas por fidelidade emocional ao que em algum momento foi aprendido como amor, por meio das figuras parentais, dos cuidadores, dos educadores. De quem lá atrás te ensinou, direta ou indiretamente, o que você precisava ser para merecer afeto. E quanto mais esse ciclo se repete, mais o inconsciente reforça a crença de que relacionar-se é assim mesmo, que o amor está sempre acompanhado de esforço, de dor ou de medo. Mas isso é uma crença, não é uma sentença. Na escuta terapêutica, aquela que acolhe sem pressa e sem julgamento, aprendemos a olhar para o que sentimos com mais profundidade. E na abordagem da psicanálise simbólica, que investiga o que está por trás das emoções, mesmo quando a razão ainda não alcança, entendemos que nenhuma mudança real acontece enquanto o conteúdo permanece inconsciente. E talvez esse seja o ponto de virada, o momento em que você começa a escutar com verdade aquilo que antes só se repetia no automático. Se escutar com presença e compaixão, aquela parte sua que ainda teme ser rejeitada quando alguém se aproxima demais, que se sabota justo quando as coisas começam a dar certo, que se anula só para não perder o vínculo, que aprendeu lá atrás a aceitar migalhas, acreditando que aquilo era tudo o que o amor podia ser. Esses comportamentos não definem quem você é. Eles são apenas respostas psíquicas antigas, formadas a partir de uma história que você ainda não teve espaço seguro para ressignificar. E talvez, em algum momento, você se pergunte: mas o que afinal é a psique? A psique é a totalidade da sua vida interior. Pensamentos, emoções, memórias, impulsos, imagens e crenças. Tudo aquilo que te habita, mesmo quando você ainda não tem plena consciência. E quando essa dimensão profunda de você, essa psique viva e sensível, fica sobrecarregada por dores que não foram escutadas, ela não desaparece, ela se move, ela tenta falar e muitas vezes
o lugar onde essa voz silenciosa aparece é nos seus vínculos. E toda história, quando vista com consciência, pode ser transformada. Por isso, o convite de hoje não é para você correr atrás de uma nova relação, mas para que você volte a construir o relacionamento mais importante da sua vida, o relacionamento com você mesma. Porque não se trata de repetir, se trata de perceber. E com percepção nasce a possibilidade de escolha. Você não repete esses padrões porque quer. Você repete porque em algum momento aprendeu que só seria amada se moldasse aos outros. Mas agora, com consciência, você pode escolher diferente. Na escuta da psicanálise simbólica, a gente entende que o que é deixado na sombra continua atuando. E o que é a sombra? São aspectos seus, sentimentos, desejos, dores, que foram ignorados, reprimidos ou rejeitados. A sombra não desaparece, ela só se esconde. E quando ela não é vista, ela encontra outras formas de aparecer, e às vezes através do outro. Por isso, quando você reconhece o que repete, mesmo sem saber porquê, você já está tocando esse conteúdo inconsciente. E é aí que começa a mudança. Se algo aqui despertou algo em você hoje, leve com calma essa pergunta. Qual parte minha ainda acredita que amor exige esforço para existir? Essa escuta pode ser o primeiro passo para mudar toda a sua história emocional. Que você volte para si com profundidade, com discernimento e com gentileza. Namastê!